Já imaginou ir à escola por anos e não conseguir assimilar o conteúdo? É nesse ambiente que os sinais de dislexia aparecem. Segundo a Associação Brasileira de Dislexia, a condição acomete até 17% da população mundial e é um transtorno que tem impacto em diversas áreas da vida. Chegou a hora do nosso quadro de educação e quem esclarece tudo sobre dislexia na escola é a pedagoga e psicopedagoga Edilaine Geres. Tudo bem, Edilaine? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Prazer ter você aqui mais uma vez. Eu que agradeço. A gente começa explicando para quem está em casa o que é a dislexia. O que é a dislexia? A dislexia é um transtorno neurobiológico e ele é hereditário, então é ligado a um gene. Normalmente, se você tem alguém na família que tenha dislexia, pode ser segundo grau, terceiro grau, pode ser que tenha os outros filhos, seus netos também terão. Então, é um transtorno específico da leitura. E como a leitura também afeta a escrita. Quais são os sinais que a pessoa que tem dislexia apresenta? Desde muito cedo a gente pode perceber principalmente um atraso de fala. A dislexia também ela pode comprometer habilidades motoras. Então, a criança disléxica, ela não consegue ter domínio de lateralidade. Essas questões básicas de direita e esquerda. É muita falta de memória, então ela esquece o nome de pessoas próximas, ela não consegue contar uma história numa linha temporal. Então a gente já começa a perceber. E na escrita e na leitura, a troca de letras, até no próprio nome, Hortência, que é o primeiro ensino que nós fazemos. Então aquela criança que você ensina o alfabeto lá na escola, você faz todo um trabalho e ela não guarda isso na memória. Então tem muito a ver com a memória da criança, né, da parte cognitiva. Nós temos tipos de memória. Tem memória de curto prazo e de longo prazo. Então essa memória operacional dessa criança, ela tem um déficit, ela demora para aprender. Ela aprende, mas ela vai demorar um pouco mais. Então a gente pode dizer que é uma criança que tem um raciocínio mais lento? O processamento mental, sim. Né? Então, assim, o lado direito do cérebro, ele tem um comprometimento, porque isso afeta o sistema nervoso. E o lado esquerdo, para compensar isso, faz muito esforço. Então, uma leitura muito lenta, sim, para decodificar, porque nós temos as rotas da leitura. Nós temos duas rotas na leitura. A primeira rota é uma rota fonológica e é aí que o dislexo tem a grande dificuldade. É a primeira rota da leitura. A segunda rota seria a rota lexical. O que é isso? Quando a rota fonológica, que é uma das dificuldades do disléxico, é quando você pega uma palavra, eu fiz até um exemplo aqui para você, ó. Leia essa palavra para mim. Dá pra ver aí? Agora eu tô numa situação complicada, porque se eu ler essa palavra e eu descobrir que tenho dislexia. Não, você não tem, é só pra gente ver. É hebdomário? É hebdomário. E essa palavra? Paroxítono. Qual você leu mais fácil? Paroxítono. Isso. Eu não tenho dislexia, né? Não. Ai, tá, obrigada. Ufa, até suei aqui mas agora. Isso é comum, até pessoas não disléxicas. Mas o que acontece com o disléxico? Ele está sempre nessa rota. O que é essa rota? Eu demoro mais para ler porque eu tenho que pensar em cada pedacinho. O léxico é quando você já tem a palavra formada na cabeça. Então, o disléxico, como ele lê devagar, ele demora para memorizar isso. Por exemplo, se eu falar para você, caneta, não pensa na palavra, só no objeto. Certo. Você conseguiu pensar, não pensar na palavra? Não. Você viu a palavra mentalmente. Vi. O dislexo isso é uma rota, isso é uma rota lexical que o disléxico não tem. Porque ele não tem formado isso, então ele só tem essa primeira rota. Então, mesmo palavras simples para ele demora para ler, porque ele vai pedacinho por pedacinho. Mas para uma criança, ler paroxítono não é uma palavra fácil. Não, eu trouxe aqui porque eu estou trabalhando com você adulta. Com essa criança mais velha. Mais velha. Obrigada. Mas é um exemplo. Então, aquelas palavras que a criança já tem de memória, bola, uva, aquilo está no léxico. Às vezes a criança sabe a palavra bola, mas não que ela aprendeu a ler e escrever. Ela tem no léxico, aquilo está formado no léxico. E para o disléxico, ele tem 3 tipos, Hortência. Tem o fonológico, que é dessa rota que eu falei, que ele vai lentamente, pedacinho, partes por partes da palavra, para decodificar, transformar essa letra em som. E tem o visual. O visual é quando ele não consegue, por conta da dificuldade de lateralidade, de percepção, ele não consegue distinguir as letras. Então, tem letra, o P, o B, o Q, são muito parecidas, mas elas têm posição diferente. Como o disléxico tem essa dificuldade de lateralidade, direita, esquerda, em cima e embaixo, ele se confunde, então ele lê errado, ele escreve errado, ele troca a letra.
tá? Entendi. Visual. A partir de que idade dá para perceber que essa criança tem dislexia? Desde o começo da alfabetização, se ele tiver um problema de fala, a gente já consegue perceber. Então, ó, são duas que eu te mostrei, a da rota fonológica e a visual. E a terceiro tipo, que quando combina as duas. Ele Aí tem complica mais ainda. É o leve, que nós falamos, o moderado, e o nível severo, quando tem os dois transtornos estão juntos. Mas assim, na escola já começa a perceber, porque essa criança tem essa lentidão, ela se recusa a fazer, então às vezes a mãe fala assim pro professor, meu filho tem preguiça de escrever, ele não quer fazer. Ele tem essa recusa porque ele tem essa dificuldade. Então o dislexo não tem nada a ver com inteligência, ele é totalmente muito inteligente, só que ele tem uma dificuldade na leitura, então precisa de apoio na escola para atividade. E se alguém lê para ele, ele pode verbalizar e oralizar a questão da prova, por exemplo, tudo correto. Mas para grafar ele tem uma dificuldade. Então ele vai omitir letra, ele vai trocar letra. E uma outra coisa importante é que a escola obriga, né? Força muito a letra cursiva. Verdade. Para o dislexo isso aqui é inviável. Não podemos, eu como psicopedagoga, quando eu tenho alguma criança disléxica no meu instituto, eu faço uma recomendação para a escola para não forçar e não usar, só usar a letra bastão. Porque a percepção visual dela para a letra emendada cursiva é muito mais difícil. É muito mais complicado ler a cursiva. Exatamente. E uma outra recomendação que a gente tem é que para os disléxicos nunca usar fonte serifa. O que é serifa? Serifa são essas pontinhas. Então, lá no teclado, nesse tipo de letra bastão, nós temos sans serifa e serifa. Então, sempre usar linhas retas, sem as pontinhas, porque isso também dificulta. Uma outra coisa que a gente faz muito na adaptação na escola é o espaçamento. Então, normalmente os textos a gente usa um padrão, normas aí, publicação de livro e tudo, um espaçamento de 1,5, 1 centímetro. Para a criança disléxica, nós podemos aumentar esse espaçamento, porque ajuda na visualização. E não fechamos, o neuro que fecha, né? Nós psicopedagogos não podemos dar diagnóstico, a gente pode indicar que tem um risco de dislexia, e só é fechado a partir quando termina o ciclo de alfabetização, a partir do 3º ano. Uma vez que a criança, que é detectada a dislexia nessa criança, não tem, digamos assim, não tem cura? Não tem, ela vai ser a vida toda? A maioria sim, a vida toda. Ela tem que, a gente vai fazendo intervenção, então quanto antes melhor, para a gente trabalhando, se for a fonológica, trabalhar essa parte auditiva, para ela perceber. Então ela assim, ela não rima, ela não faz muita coisa fonológica, ela não percebe esse som da fala, né? E uma outra coisa que pode ser agravante é quando vem com comorbidade. Então a dislexia não precisa de remédio. Mas eu tenho um filho disléxico, Edilane, e o médico indicou, então ele tem alguma comorbidade, ou por exemplo, um TDAH junto. Então nunca vem, muito provavelmente vai ter alguma outro transtorno associado. Tem pergunta na live? Não, tem uma aqui no WhatsApp. Estão perguntando que sinais devem servir de alerta para nós professores, para uma possível dislexia. Na escola, principalmente assim, os pequenos a gente pode observar essa falta de coordenação motora muito fora do comum, né? Que eles não têm equilíbrio. Educação física, pular corda, cai o tempo todo. Sabe aquela criança que anda, ela tropeça sozinha? Que a gente fala assim, mãe fala assim, nossa, essa criança cai sozinha. Então, ela não tem muito essa coordenação e principalmente no ensino. Quando você ensina a turma avança e coisas simples, como o ensino das letras ou do próprio nome, essa criança não consegue memorizar, não consegue fixar. Aí já é importante ficar atento. Ficar atento. Obrigada. De Sempre nada. um prazer te ter aqui.